Graça e paz aos irmãos aqui presentes, aos irmãos que vai acompanhar na gravação pelo YouTube. Esse é o canal no YouTube, tá bom? Se você ainda não conhece, vai lá no YouTube, acesse Elson Jesus /MGV, se inscreva lá. Todos os dias, às 19 horas, nós temos uma mensagem, um ensinamento bíblico impactante, tá bom? Revelação dentro da palavra do Pai, ensinamento da palavra de Deus. Nós gastávamos nos cursos de teologia, eu tenho vários testemunhos de irmãos aqui que investiam, pagavam muito caro em cursos de teologia. Quando conheceram o Evangelho da graça de Deus, hoje chega para a gente e fala: irmão Elson, rasguei meu diploma, joguei fora. Acabou, irmão. Eu fazia coleção de livros em casa, de pastores, de doutores aí da religião. Quando nós conhecemos de fato o Evangelho, infelizmente, abençoado, infelizmente, não dá para se aproveitar muita coisa. É lamentável, infelizmente, dizer isso. E um dos temas que, infelizmente, nós fomos ensinados errado é esse que eu quero deixar aqui nessa manhã, nesse momento, não sei a hora que você vai me acompanhar aqui. Buscando o reino de Deus é uma pergunta, ou vivendo o reino de Deus? Você já parou para perguntar, para se perguntar isso? Eu estou buscando o reino de Deus ou eu devo viver o reino de Deus? Vamos lá em um texto bem conhecido. Daqui a pouco nós voltamos vamos cantar, louvar ao Eterno. Mateus capítulo 6, versículo 33. É um versículo bem conhecido, eu já vou estar lendo. Mateus capítulo 6, versículo 33. Jesus disse assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, no contexto, os discípulos estavam inquietos. E às vezes nós, como os filhos de Deus, ficamos inquietos. O que é que eu vou comer amanhã? Como é que eu vou pagar aquele cartão semana que vem? Ih, rapaz, final do ano está chegando, escola de criança, livro tudo caro, o que é que eu vou fazer? E aí bate aquela inquietação, você começa a sofrer antecipadamente. Ih, rapaz, daqui a 2 anos eu quero fazer isso, fazer aquilo, já começa a sofrer 2 anos antes. Ô irmão, que é isso? Então os discípulos estavam inquietos. E aí Jesus disse: não estejais inquieto, não andeis, pois inquieto, versículo 31, não andeis, pois inquieto, dizendo: que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram, e de certo o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas estas coisas. Porque todos nós precisamos das coisas concernentes à vida, é ou não é? E Deus não sabe? Sabe. Aí ele diz: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as demais coisas vai ser acrescentada no tempo e no modo de Deus. Isso não significa que você vai cruzar os braços e esperar Deus mandar do céu. Mas Ele vai te dar força, graça, sabedoria, inteligência e trabalho. Você vai trabalhar e vai conquistar, amém? Mas entenda uma coisa, abençoados. Quando Jesus falou isso, Jesus falou para um público específico. Eu não posso pegar esta fala de Jesus lá no primeiro século e chegar hoje, no século 21, e dizer aqui para os amados: olha, ei, você precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque as coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Aqui eu já estou passando uma mensagem ultrajada. Eu já estou dando uma informação caduca. Eu já estou lendo para vocês um jornal velho. Essa mensagem, essa notícia, ela não é atual, ela não é agora. Ela foi no tempo de Jesus de Nazaré, falando especificamente para os discípulos que ali estavam com ele. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, que estas coisas que vocês estão aí procurando vai ser acrescentado na vida de vocês. Ô irmão, eu sei por que esta palavra ela não se encaixa hoje na nossa vida. Porque hoje você não deve buscar o reino de Deus. Como assim, irmão?
Quando Jesus de Nazaré estava pregando para os discípulos, o reino de Deus ainda não tinha sido implantado. O reino de Deus ainda não tinha sido estabelecido. Por isso que João Batista, ele andava pregando e ele dizia: olha, o reino está às portas, o reino está chegando. Jesus de Nazaré ia pregando e dizendo: o reino está próximo. Então o reino ainda não estava presente. Por isso que Jesus de Nazaré dizia: busquem o reino de Deus, porque ainda não tinha o quê? Chegado. Então por isso que a mensagem para aquele povo era: vocês precisam em primeiro lugar buscar o reino de Deus. Mas o que acontece hoje? Você chega nas reuniões religiosas e está lá o pastor pregando: você precisa buscar o reino de Deus. E aí você pergunta para ele, para o pastor: pastor, o que é o reino de Deus? Estreitou, né, irmão? Aí ele vai parar e vai dizer: o reino de Deus, irmão, é você jejuar. Aleluia. O reino de Deus é você ir no monte pagar o preço. Pergunte novamente: pastor, o que é o reino de Deus? E ele vai dizer: o reino de Deus é você sair do mundo. Sair do mundo? E eu vou para onde? Vou para Marte? Pastor, o que é o reino de Deus? Ele vai dizer: o reino de Deus é você vir para a igreja. Tem certeza? Mas Jesus falou isso? Pastor, me explique o que é o reino de Deus. Cadê o reino de Deus? E ele vai continuar dizendo: o reino de Deus é você dar o dízimo. O reino de Deus é você. Não. Enrolou, mas não mostrou o que é o reino de Deus. Porque quando Jesus estava pregando, ele ensinava. O que falta para o povo de Deus é aprender, porque não tem ensinamento, tem pregação. E, escute bem, pregação é uma coisa, ensinamento é outra coisa. Quando Jesus pregava, ele pregava ensinando. Os fariseus ficavam enfurecidos, porque todos viam que Jesus ensinava como tendo autoridade, conhecimento, diferente dos fariseus, porque eram teólogos. Os escribas eram conhecedores da Torá, mas não impactava vidas, não transformava vidas, porque era todo dia a mesma coisa. Assim estão os teólogos do século 21. Todo domingo você vai ouvir: desce Zaqueu da figueira brava. Todo domingo você vai ouvir: a mulher do fluxo de sangue. Todo domingo você vai ouvir: campanha de jejum de Daniel. Todo domingo você vai ouvir: a pedra que derrubou Golias. E você fica aqui, ó, 10, 20, 30, 40 anos. Eu falo isso porque eu fui vítima disso. Todo domingo você vai ouvir: 7 rodadas na muralha de Jericó para a muralha cair. Aí você roda 6, não foi na 7ª. O pastor disse: faltou fé. Se você tivesse ido na 7ª, a muralha de Jericó caía. Ué, mas a muralha de Jericó caiu lá no tempo de Josué. Isso é o sistema religioso ensinando você a buscar o reino de Deus nestas coisas. Mas o reino de Deus não está nisso. O sistema religioso ensina que buscar o reino de Deus é você comer um pedaço de pão e beber um copo com suco e dizer que é o corpo de Cristo. Porque leu, claro, eu li a Bíblia, irmão. Mas você leu aquilo que era simbologia no tempo de Jesus. Mas hoje você continua comendo e dizendo que é o corpo de Jesus? Ou o corpo de Jesus já foi rasgado na cruz? Faltou revelação, faltou ensinamento para o povo. Paulo disse que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é o quê? Diga: paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Alguém entendeu aí? Então, quando Jesus ensinava: busque em primeiro lugar o reino de Deus, é porque o reino ainda não tinha sido estabelecido. Mas vamos mais um pouquinho, vamos entender. Lucas capítulo 17, por favor.
Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Presta atenção na leitura. Não é? Por favor, antes de criticar o mensageiro, o pregador, esse irmão está lendo errado, está interpretando errado. Não. Eu não vou dar o meu ponto de vista, não. Eu só vou ler para vocês entenderem. Sabe qual é o problema lá fora? É que lá fora vocês são proibidos de pensar. Eu até falei isso em uma mensagem, acho que foi ontem, que quando você estava na escola dominical, o professor, ele ensinava algo baseado naquelas revistinhas dominicais, e aí você dizia assim, eu fui vítima disso, eu dizia assim, professor, o que quer dizer isso, professor? Aí ele dizia assim, isso quer dizer isso aqui. Aí a gente confrontava, porque a gente queria aprender. Não, professor, mas o texto está dizendo aquilo outro. Ele, olha, você tem que entender que eu sou o professor. Olha a barreira. Olha a cerca. Olha, irmão, não se meta, não me questione. Se eu estou aqui é porque Deus me colocou. Olha, colocando Deus no pagode. Deus te colocou ou foi teu pastor presidente? Aí você, mais professor da escola dominical, olha o que o texto está dizendo, o senhor está dizendo que é outra coisa. E eu questionava, porque eu queria aprender. Se você vai para a escola fazer um cursinho, uma faculdade, você quer aprender. Ou você vai pagar uma faculdade e chegar lá, o professor está ensinando, você não vai perguntar. Tem que perguntar, irmão. Se você não perguntar, você não aprende. No tempo de Jesus, os discípulos ficavam, mestre, isso quer dizer o quê? Mestre, isso quer dizer o quê? Mestre, isso quer dizer o quê? E Jesus respondia. Hoje não. Se você perguntar a um bispo, um apóstolo, quem é você para questionar o ungido de Deus? Aqui você come o que eu lhe der. Não é isso? E se você bater o pé, já sabe, é bode. Não é ovelha, é bode, é desviado, está se levantando contra o pastor. Mentira! É porque eles não conhecem a verdade, ou quando conhecem, oculta. Porque se pregar a verdade, o povo vai se libertar. Se falar a verdade, o povo se liberta. E uma vez que o povo está livre, não pode mais ser manipulado. E se não pode ser manipulado, ele perde o controle, o domínio. Já foi. Olha lá, Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Olha o que diz. Lucas 17, 20 e 21. Interrogado Jesus pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse, olha o que Jesus disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, visível, física. Jesus disse para os fariseus, o reino de Deus não vem com aparência física. Mas o que foi que os crentes aprenderam na igreja? Eu estou desempregado, fui para a igreja, arrumei um emprego. Aleluia, isso é o reino de Deus. Eu estava assim, estava assado. Hoje eu tenho um carro, tenho casa, estou ganhando um salário bom. Isso é o reino de Deus. É? É nisso aí que você baseia o reino de Deus? Mas o reino de Deus não é algo exterior. Sabe por quê? Desculpe te dar essa notícia, mas tem muito crente em Cristo que vai morrer sem nunca ter conquistado sua casa própria. E tem muito ateu, um bandista, religioso de outras denominações, de outras instituições, que podem morrer milionário. Porque não se mede Deus por aquilo que você tem, se mede Deus por aquilo que você é. João Batista não se vestia de linhos como Salomão. João Batista não comia caviar com rapadura. João Batista não se banqueteava. João Batista estava lá no deserto comendo gafanhoto com mel. Mas não foi Elcio que disse, foi Jesus que disse, dos nascidos de mulher não há profeta maior do que João Batista. Um dos maiores profetas da Bíblia, chamado Elias, andava de um lado para outro e quando passava fome, Deus mandava os corvos, que era uma ave imunda para os judeus, levar comida para ele. Porque era provisão do reino, provisão do eterno. Provisão do eterno não é você ser farto, ser cheio. É quando você necessitar, você saber que os céus estão ao teu favor.
é a provisão, é a prosperidade. Então, interrogado Jesus pelos fariseus, quando havia de vir o reino de Deus? Jesus disse: o reino de Deus não vem com aparência visível. 21, olha o que diz o versículo 21. Nem dirão, ele aqui, ou ele ali. Viu que o reino de Deus não está em um local físico? Não, o reino de Deus está no céu. Não, o reino de Deus está na terra. Não, o reino de Deus está naquela igreja famosa. Não, o reino de Deus está naquele congresso de avivamento. Não, o reino de Deus está naquele curso de teologia. Não, o reino de Deus está naquela religião. Não, irmão. 21, estou lendo, tá bom? Estou lendo. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Porque eis que o reino de Deus estará em vós. O reino de Deus não está fora. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. O problema é que muitas vezes nós não enxergamos este reino. Sabe por quê? Por causa do nosso olhar material, por causa do nosso olhar carnal, por causa do nosso olhar religioso, que quer ver Deus em coisas, em objetos. Não, irmão. O reino de Deus não se define nessas coisas. O reino de Deus estará, disse Jesus, em cada um de vocês. Então o reino não tinha sido ainda implantado. O reino não tinha sido ainda estabelecido. O reino não tinha sido ainda inaugurado. Por isso que as pessoas estavam buscando. Amém? Jesus morreu. E aí ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, o sangue dele inaugurou uma nova e eterna aliança. O reino foi estabelecido. Agora olha o que disse o apóstolo Paulo depois da morte e ressurreição de Jesus. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Olha lá, Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Veja que em Mateus Jesus disse que era para buscar o reino. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, não era para buscar novamente. Por quê, irmão? Porque agora já era depois da cruz. Antes da cruz, buscava-se o reino. Depois da cruz, você deve viver o reino. Colossenses capítulo 1, versículo 13, disse o apóstolo Paulo: Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então houve um transportamento, uma locomoção, uma remoção. Quando eles estavam vivendo na época que Jesus de Nazaré estava pregando, eles estavam vivendo em uma condição antes do reino, buscando o reino que estava próximo, porque o próximo ali não é daqui a 3.000 anos, o próximo ali era logo depois da cruz. Então quando Jesus na cruz, João capítulo 19, versículo 30, ele declara tetelestai, ou seja, está consumado, o reino foi implantado, o reino chegou. Aí Paulo disse: olha, ele nos tirou do império, do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A partir de Cristo, a partir da cruz, o povo não buscava mais o reino. O povo de Deus, que acreditava em Deus, já estava vivendo agora o reino, porque o reino não era lá fora, o reino era aqui dentro. O reino é uma consciência de Deus na sua vida. O reino, quando é para ser buscado, o pregador diz: vai na igreja buscar. Os irmãos que vieram de Jiquié aqui nessa manhã não vieram buscar o reino de Deus, não vieram para a casa de Deus,
Porque o reino de Deus já está neles. Eles são templo e morada. Vocês são, acreditem, vocês são templos e morada do Espírito. O reino de Deus está em você já. E eu encerro essa reflexão em Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Olha lá. Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Estamos encerrando. Pelo que? Tendo recebido, ou ainda irão receber? Leia com atenção. Não olhe para o pregador. Olhe ou escute com atenção. Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Pelo que, olha o emprego do verbo, ó. Tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça de Deus, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Então o povo de Deus já recebeu o reino de Deus. Aí você pode sempre ver o lado humano, né, irmão? Que reino de Deus? Esse irmão está doido. A minha filha se levantou contra mim na minha casa. O marido encheu a cara de cachaça e quer me bater. A mulher traiu o esposo. O patrão demitiu o funcionário. E o pregador está dizendo que nós estamos vivendo o reino de Deus. Claro. Você quer ver o reino de Deus em coisas palpáveis? Você quer ver o reino de Deus em coisas físicas? Romanos, eu já falei, mas eu vou ler. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Venha. 14, 17, Romanos. Diz assim. Cadê? Achou. Porque o reino de Deus não é? É ou não é? Não é. O reino de Deus não é comida. O reino de Deus não é bebida. Mas o reino de Deus é o quê? Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Eu posso abrir a geladeira, não encontrar nem água para tomar, mas eu estou tomado do reino de Deus. Tem que haver paz na tua vida. Eu posso procurar, olhar para um lado e para o outro, não ver nada. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o gado seja levado do curral, eu posso não enxergar absolutamente nada. Mas o reino de Deus manifestado na minha mente está dizendo: eu vou prover, eu estou contigo, eu não te abandono, eu te sustento com a destra da minha justiça. Isso é o reino de Deus, irmão. Porque não é comida, não é bebida, mas é paz. Eu estou cheio da paz de Deus. Jesus de Nazaré disse: no mundo vocês vão estar cheios de paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eis que eu vos dou a minha paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é passageira, a paz do mundo se baseia naquilo que você tem. Hoje eu estou com a barriga cheia, eu estou em paz. Amanhã o negócio apertou, acabou a paz. Porque isso é paz de mundo, ou do mundo. Mas quando a paz é verdadeira, quando a paz é do Espírito, você olha para a direita, você olha para a esquerda, você só vê tragédia, você não vê nada. Você não tem perspectiva. Mas aí o Espírito começa, ó. Poder, dínamos, poder de Deus. É dunamis, né? Poder de Deus na sua vida. E aí as coisas começam a fluir. De onde você não esperava, aparece. Aí você, que é isso que está acontecendo? Ah, meu irmão, eu não sei vocês, mas quantas vezes eu já vivi isso? E por acreditar, até mesmo no sistema religioso ensinando errado, eu vivia isso. E eu vou dar um testemunho rapidinho aqui, e eu vou denunciar uma pessoa aqui, eu vou entregar.
Eu lembro que certa feita eu estava com minha mamãe doente, minha mãe sentia asma, e eu estava desempregado. E a situação apertou, irmão, morando de aluguel atrasou. Eu estava lá num momento difícil, desempregado, mas mesmo no sistema, eu sempre acreditava no mover, na provisão de Deus. Nunca que eu chegava para um irmão e chegava assim e dizia assim: irmão, eu estou, irmão, na sarjeta, eu estou na necessidade, irmão. Eu nunca me vitimizei. Todo mundo que me olhava era perspectiva lá em cima. A mamãe com fome em casa. Tinha deixado em cima da cama com fome. E falei: vou para a igreja, vou buscar Deus, porque esse era o entendimento, vou buscar. Hoje a gente sabe que Ele está em nós. E aí eu lembro que eu cheguei lá na igreja, começou o culto, um domingo assim pela manhã. Eu estava lá buscando a Deus, chorando, alegre, e dizendo: Pai, o Senhor está no controle. Ah, que irmão é esse? Ao invés de lavar um carro, a mãe com fome em casa. Sabe aquele momento que parece que tudo trancou? E eu louvando a Deus: Deus proverá. Fui embora. Entrei dentro de casa, olhei para minha mãe dormindo, para passar fome. E eu tinha o hábito sempre de estar ali louvando, agradecendo por tudo. E eu lembro que não era o lobo querendo pegar ou derrubar a casa dos porquinhos. Foi aquela irmã que está escondida ali atrás. A irmã Cleusa bateu na minha porta. E minha mãe atendeu e disse: Elcio está aí no quarto orando. Ela disse: eu quero falar com ele. Nem sei se ela lembra disso. E aí eu desci, abri o portão, falei: ô minha irmã. Ela disse: está tudo bem, meu filho? Eu falei: está tudo bem. Ela disse: tem certeza? Eu falei: sim, está tudo bem. Ela disse: é porque eu estava em casa, o Senhor me incomodou para trazer isso aqui para você. Abre a mão aí. E me deu um valor que naquela época, acho que eu fiz uma compra para passar quase a semana inteira. Eu falei para ela que estava nas necessidades, mas eu falei para o dono do reino. Amém, abençoados? E hoje você está vivendo a graça de Deus e fica aí preocupado, ansioso. Não fique, abençoado. Viva o reino de Deus. Sabe por quê? Porque você não se define no que você tem. Você se define em quem você é. E não adianta você ficar querendo ganhar os céus e a terra. Tem gente que pisa, humilha, machuca, calunia, conquista os bens materiais. Depois parte, morre e deixa tudo aí. Para o povo ficar brigando. Para que isso? Mas quando você entende que o reino de Deus é paz, justiça e alegria do Espírito Santo, você tem motivo para glorificar. Amém? Graça e paz. Glória a Deus.